Olá, Velares. Olá, féricos e féricas. Boa tarde para todos. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Van. Como é que estão as coisas por aí? Corridas por conta do evento, diga-se de passagem. Imagino. Tá tão perto já, né? Menos de 2 meses, meu Deus do céu. Eu falei para Fernanda Ansiedade a esses mil. dias. Daqui a pouco começa a contagem regressiva de 30 dias. Eu não estou preparada para isso, mas Nossa Senhora. menos de 50 dias para esse evento acontecer. Nos encontrarmos pessoalmente, Ai, podcast ao pois é, vivo. né? Depois de 2 anos de equipe aí, tá na hora mesmo. O Nossa, é uma negócio de das coisas morar que eu longe é mais triste, né? Uma das Mas agora melhores vai ser coisas desse possível. evento é isso. É a gente poder não só se Justamente. conhecer, conhecer os fãs que a gente conversa, conhecer É isso que outros eu fico fãs. falando com o pessoal. Gente, esse evento não é só pra gente se divertir com as coisas da corte, mas é pra gente conhecer gente maluca das ideias como nós, né? Tipo, que fica criando fanfic, que gosta num nível assim, que a gente não sabe nem explicar onde é que tá o limite desses bad boys, né? Dos homens Respiro morcego. Acotar, respiro Sara, respiro É, Romantasia, respiro exato. tudo. Imagina o tanto de amizade que não pode fazer num evento desse, né? Eu estou É indo para realmente, acontecer. além de tudo, né, com essa ideia de vou ver minhas alunas lá, vai um monte delas que moram em São Paulo, já estamos assim. Gostoso! Meu Deus, que divertido. É, porque tem que ter gente, sabe, para curtir o evento conosco. E eu acho que talvez É o muita gente tá melhor. com esse medo de ir sozinho, mas é aquela coisa, vai fazendo amizade lá, vai dar tudo certo. Se você estiver muito quieta, quem sabe alguém te encontre e vai lá puxar assunto com você. Porque sozinha E, realmente não gente, vai a ficar. parte boa é que vai ter as mesas, independente se é patrocinado ou não, tem as mesas e ninguém vai ficar sozinho, todo mundo vai ter oportunidade de Uhum, sentar. No meio do evento, show. eu quero ficar um pouco ali com as meninas que eu conheci. Troca de lugar, é livre. Uhum, Então, maravilhoso. só estou nessa ansiedade. Vivo e respiro para o outro lado da corte. Nem me fale. Eu tô aqui focando nas coisas pra fazer pra não ficar pensando demais e surtando antes da hora. Mas assim, já tô Bom, preparando meu cosplay aqui pra dar certinho. Dentro do possível, lógico, né? Pensando as ideias aqui. Mas acho que vai ser bacana. Tô com uma ideia vai meio ser. maluca aqui, depois que eu vou ver se vai dar certo. Eu acho que vai ser tudo incrível, inclusive a sua ideia. E Vamos sabe o que ver. que a gente faz, Amanda, para poder não ficar pensando tanto nisso? A Hum, gente vai lá para a Lunation, é com essas verdade. pessoinhas, com a turminha do barulho de novo. Turminha do barulho deu uma leve separada, mas estamos aí, estamos É sobre caminhando. isso. É, agora as coisas estão. É, eu não sei, eu acho que vai ser até o final do livro desse jeito, né? Quando você acha que você resolveu um problema, vem um outro. Tem outro. Né? Eles chegam lá na cidade de Avalon, mas, ahá, tem mais um problema lá para resolver. Que Problems. beleza. Nunca termina a treta. Aí hoje a gente vai descobrir, né, quais são esses problemas, o que que tá acontecendo. Para onde as coisas estão caminhando. Hoje é do Exatamente. 45 ao 49? Ao 48. 49 já entra na nossa 48, é próxima verdade. gravação. Isso, 45. Beleza. Então a gente faz nosso esquema de sempre, nós pegamos aí o nosso resumão. Não encontrei muita coisa assim para comentar a respeito. Até pensei que teria, mas aí era parecido no inglês mesmo. Então a gente pode discutir ao final do episódio alguns pontos assim sobre essa passagem, sobre os Uhum. personagens em si, mas já adianto que do inglês para o português, dessa vez nesse trechinho, não encontrei nada demais. Aparentemente tudo tranquilo. Curiosidades também a gente acaba não. Acho que a gente já teve muito tiro, porrada e bomba, né? Agora entrou numa uma certa calmaria. Pelo menos é o que deu para sentir nesses quatro, né? Uhum. Não foi nada, não teve nada tão espetacular. Ninguém se matou, ninguém se jogou, ninguém se revelou, né? Mas bora lá. Então eu vou deixar para você, Amanda, hoje do nosso 45 a 48. Bora lá então. Aí a gente vai comentando também se precisar alguma pausa para a gente apontar algum fato, fazemos isso. Começando do começo, então, capítulo 45 parou lá no Ethan, Geziba e a Hipáxia com o astrônomo dentro da casa de Chama e Sombra, querendo, né, que eles pagassem a indenização pela Sigrid, que não sei o quê, e a Geziba totalmente mantendo o controle da multidão, né, enquanto o povo discutia.
E no fim, o Ethan, no caso, ficou falando, não, você não tem direito nenhum sobre a loba. E o astrônomo falou que ele tem sim, e já que ele tinha pegado ela, tinha que pagar, que não sei o quê. O Ethan disse que ia pagar com a fortuna deixada pelos pais dele. Nesse momento a gente descobre que ele é o herdeiro. Quem dera, né, a gente tivesse uma fortuna assim. Mas aí a Gesiba intervém e fala pro astrônomo colocar na conta mensal dela que ela já tinha com o astrônomo. Aí a gente fica assim, que conta mensal é essa, né? E ele cospe no chão e vai embora. Uma mania que esse povo tem de cuspir, né? Meu Deus. Nojento. Nojeira. Mas é a casa que tem necromancer e tudo que é tipo de bicho estranho, né? Também não me surpreende, não, esse tipo de atitude. Aí, o que acontece? O astrônomo sai, a Gesiba pergunta pra Hipáxia por que ela não veio antes, né? Se a vassoura dela quebrou. O Ethan chocado, porque a necromância que a Gesiba mencionou era a Hipáxia, porque ele não tinha nem lembrado dela antes, mesmo que ele tivesse sido guarda-costas dela, nem cruzou a mente dele. E aí ela explicou pro Ethan, né? A Gesiba conta pra ele que a Hipáxia tinha os dons do pai dela, que era um excelente necromancer, e por isso que ela era mais indicada ao trabalho. E aí a bruxa, né, pede pra eles conversarem no escritório da Gesiba, né? Porque ali estava muito público, ela tinha que contar mais uma treta, porque já não basta a treta com o astrônomo, tinha mais treta agora que a Hipáxia chegou trazendo. Aí elas vão lá, né? Eles vão inquietos e bem bastante silêncio até o escritório da Gesiba. E aí, a Hipáxia conta que ela foi atrasada, né, pelo chamado da Gesiba, porque ela sofreu um golpe de um clã de bruxas liderados por uma bruxa chamada Morgantia, não sei, que era a general da mãe dela, na época que a mãe dela era viva. E esse golpe aconteceu por conta de, vamos manter os velhos costumes, né? E as bruxas têm esse direito de destronar um monarca que eles acham que não são dignos de estar ali, que não vão conduzir as bruxas para o local onde as bruxas querem estar. E essa Morgantia acabou fazendo isso, usando a seu favor, para proteger o povo, entre aspas, né? E aí, agora, seja o que Deus quiser. Essas bruxas ameaçaram a Hipáxia, pegaram a coroa de Amoras, eu achei bem específico, né? Coroa de Amoras. Mesmo depois que a Hipáxia ofereceu a coroa, elas tentaram matar ela, né? Se rendeu, mas é a mesma coisa que nada, vamos matar ela que é melhor mesmo assim. E aí a pobrezinha, né, não era mais rainha, não tinha mais o que fazer, e a única forma dela escapar desse pessoal e não ser morta foi jurar lealdade à casa de Chama e Sombra por parte de pai. E por isso que ela estava ali agora, né, com mais uma coisa para lidar. E aí, né, o Ethan ficou indignado com tudo isso, pensando, meu Deus, as bruxas podem fazer isso, né? E agora o que você vai fazer? Né? Você parece que nem tem comido nada, e a Hipáxia realmente estava morrendo de fome. Eles pegam um sanduíche para ela comer alguma coisa, e ela fala que não tinha muito o que fazer, né? Agora o que ela precisava fazer era fazer os juramentos à casa, mas ao mesmo tempo ela estava em meio depressão, assim, fica perceptível por conta de que aquela coroa que ela usava tinha um feitiço de animação que a mãe dela colocou, em que estavam presos ali 3 tutores fantasmas, né? Claro, mortos há muito tempo, mas para a Hipáxia, que foi criada de uma forma muito isolada das pessoas, né? Os tutores dela realmente sendo pessoas que já estavam mortas, é como se ela tivesse perdido a família dela toda, basicamente. Ela entregou a coroa, a mãe dela já estava morta, os tutores se esvaíram e ela não tem ninguém agora, basicamente. Só o pessoal que ela conheceu depois, né? No caso, o Ita e a Gesiba, podendo ser provavelmente as pessoas mais próximas dela nesse momento, né? A amizade está em falta. Pois é. Ninguém é tenso, e nem os espíritos, né? Nem os fantasmas. Isso sem contar o relacionamento, né? Que a gente sabe que no livro 2 a Hipáxia tinha um relacionamento com a Celestina, a nova. Como é que chama? Ela é governante mesmo, né? A nova arcanjo governante de Lunáthio. Elas estavam juntas, mas é claro que chegou a Hipáxia, a participação da Celestina na captura do Hunt, do Baxian e do Run. E aí ela encerrou o relacionamento, né? Acabou dando tudo errado. Aí você pensa, quem que a Hipáxia pode contar agora, né? Coitada, tá difícil. Mas, assim, o interessante é que a Gesiba não tem piedade nenhuma da Hipáxia nesse momento. Nem empatia. Sim, ela responde com uma frieza total. Para de ficar de luto por pessoas que já estão mortas. Que isso? É pra você chorar pelo seu povo. Olha, porque por sua culpa eles agora estão presos a uma rainha desequilibrada. E a Hipáxia não gosta, né? Ela já tá triste, sem comer, cansada. E ela fica toda, né,
afetada com o Uhum. que a Gesiba fala. E aí ela fala, Gesiba, parece que você queria que eu tivesse lutado, né? E ela fala, sim, mas é lógico. Perguntando, né, por quê, e perguntou se ela tinha tentado, ao menos, fazer alguma Uhum. coisa, né, em vez de só ir se rendendo. Aí a Paxia rebate, fala, ué, mas eu teria morrido. Um golpe de derramamento, sem derramamento de sangue era melhor. E a Gesiba rebate, minha filha, é melhor morrer com honra e do que ter, porque você sabe muito bem que vai ter muito mais sangue derramado agora com uma governante errada, como essa Morgantia. E a Hipaxia fala, olha, eu não vim aqui ficar sendo julgada por você, não é para isso que eu tô aqui. E a Gesiba diz que, olha, na verdade, eu sou a segunda posição de autoridade nessa casa, abaixo apenas do sub-rei. E você responde a mim sim, quanto membro. Fora que a Gesiba já tinha passado tempo com as bruxas antes dela desertar, né? E isso conferia a ela uma opinião válida, porque ela sabe como as bruxas são. Ela passou muito tempo com elas. Então, as duas se acusam. Ah, mas você abandonou as bruxas. É, você também. Aí fica aquela coisa. Aquela coisa. E aí o Ethan Uhum. decide, vou interromper essas duas aqui antes que a coisa fique pior, né? Moças, desculpe interromper, mas eu tenho um assunto urgente aqui que a gente precisa tratar. Aí Uhum. elas olham para ele, né? E aí Páxia comenta com ele que a Gesiba já tinha informado da situação, o que que é que ele queria fazer, sentia muito pelo que tinha acontecido com a Sigrid, mas também alerta ele que a necromancia não era fácil. Apesar disso, ela Uhum. tentaria ajudar ele no dia seguinte, né? Depois de terminar os juramentos da casa de Chama e Sombra, ela ajudaria ele. E aí a Gesiba manda a Hipáxia sair da sala, vai lá fazer seu juramento então, pronto. E aí a Gesiba automaticamente, a Hipáxia sai da sala e fala, tola idealista. E aí ela fala que a Hipáxia sempre tinha sido assim, né? Pior do que a Bryce, deixando o coração falar mais alto do que a cabeça. E aí ela... Inocente, tola e idealista. Exatamente, Tudo o super... combo que a Gesiba não gosta. Exato. E aí ela começa a falar, né? Ah, entendo agora por que que a Celestina conseguiu fazer a Hipáxia se apaixonar. E o Ita fica chocado, porque ele não sabia ainda que elas tinham um relacionamento, né? Tudo novo pra ele. E a Giziba Uhum. fala, bom, na verdade elas tinham, né? Terminaram lá quando ela ficou sabendo da captura dos seus amigos. Mas mesmo Uhum. assim, mesmo depois das pessoas decepcionarem ela, a Hipáxia continuou sem abrir os olhos para a situação com a Morgantia. Mas aí o Ethan conta pra Giziba, não, na verdade ela fez alguma coisa assim, ou ela pediu proteção pro Ron, eu até trabalhei com o guarda-costa dela, mas a Giziba rebate, mas peraí, proteção não é ação. Eu até gostei, eu lembro que eu anotei pra mim essa frase, eu gostei Uhum. muito. Né, ficar se Não é agir. escondendo não é fazer nada sobre a situação, você só tá fugindo. E ela devia ter atacado primeiro, ao invés de deixar a general fazer isso, né? E ela, ao mesmo tempo, entende, porque foi culpa da mãe da Hipáxia, né? Que manteve ela isolada de Uhum. todos os clãs. E esse Sim. isolamento acabou fazendo com que ela não soubesse lidar com esses conflitos, né? Ter uma casca grossa, como ela diz, para ficar blindada contra esse tipo de situação difícil, como uma governante precisaria saber. Então, assim, Gesiba é ótima nas filosofias é, dela, né? não, com esse tanto de anos nas costas que ela tem, né? Millennials, É como ela gosta de falar, compreensível. millennials. Milênios, Uhum. exato. Sim. Então, né? Aí o Ethan pergunta pra Gesiba, né? Agora começa um momento de desabafo entre o Ethan e a Gesiba, que muita gente ficou se perguntando como é que a Gesiba de repente decidiu se abrir com o Ethan tanto assim, né? Tipo, eles não tinham relação nenhuma, e aí ela tá contando tudo pra ele, de repente. Ele pergunta pra ela, né? Por que que você desertou das bruxas, né? Foi por causa da mãe de Epáxia, né? Se tinha alguma coisa a ver com ela? E a Gesiba fala, não, né? Porque eu não gostei do rumo que as coisas estavam tomando, né? Muito antes da mãe de Epáxia, o declínio das bruxas já vinha começando. Aí ele Uhum. muda de assunto. Ele pergunta sobre esse juramento que a Hipáxia faria, né? E aí a Giziba explica, não, são assuntos da casa, não é da sua conta. Mas mesmo assim ela decide Uhum. responder e ela fala que pode ficar tranquilo, ela não vai mudar em nada, é só um juramento, não é nada que nem os ceifadores, né? Que tem a vida atrelada ao sub-rei, eu creio, né? Não explica muito bem exatamente qual a diferença desses juramentos aqui. E aí ele conta da surpresa, né? Ficou chocado da Gesiba ser a segunda em posição de comando. Ele falou, não imaginava que você tinha tanto poder aqui, né? E ela fala, é porque, então, ninguém sabe. Só quem tá aqui na casa. Nem a Bryce sabia disso. E aí ele Uhum. lembra, né, em relação a isso, sobre a questão do astrônomo. Ele vê que o astrônomo já sabia que ela tinha uma posição alta e pergunta para ela: o que, que é isso que você paga para ele todos os meses? E ela, né, Uhum. de novo, fala que tá se cansando das perguntas, que era uma redução de impostos para casa. E ele fala: uai, se você não quer contar, então não conta, é só parar de falar. Aí ela ri e ela decide continuar.
Eu fiquei assim, minha filha, A até eu forma fiquei da Sarah confusa. querendo juntar as coisas, entendeu? Ela só foi. Provavelmente. Vamos terminar de contar essa história. Aí a Gesiba conta agora que o Apollyon ouviu um tempo atrás que ela tinha poderes depois de ser transformada. E aí, como o bom preguiçoso que ele era, ele não foi ele mesmo, ele mandou o Aidas checar se ela era uma ameaça, né? E aí, o Uhum. que aconteceu? Ela e o Aidas acabaram virando amigos e entendeu, ele conversou muito com ela, que a biblioteca não era ameaça nenhuma, falou pro irmão dele respeitar ela. Mas o Apollyon, vira e mexe, ainda mandava o Aidas vir de novo conferir de tempos em tempos. Eles acabaram, Uhum. né, tendo uma relação bem legal. E aí o Ethan pergunta: o que isso tem a ver com o astrônomo? E ela fala que paga o astrônomo para investigar como que ela poderia quebrar o domínio do Apollyon sobre a alma dela, né? Porque é isso que faz com que ela não possa morrer, que ela esteja ali como imortal há tanto tempo. E essa descoberta não beneficiaria apenas ela, mas também ele, porque o maior medo do astrônomo, a gente descobre aqui, é o medo de morrer. E ele era um humano. Eu fiquei, gente, o astrônomo Uhum. era um humano corrompido pela Mano. magia. E ele, com isso, quem sabe encontrasse alguma informação valiosa para ele não morrer também, né? E para ele sair da situação de merda que ele próprio se enfiou. Então, ela avisa o Ethan. Só saiba que, né, eu já conheço o camarada. Ele é ardiloso, ele vai tentar foder com você em algum momento. E o Ethan até perguntou, né? O matador de deuses, o rifle, que a gente levou mais cedo era pra matar ele? Aí ela, não, só pra ameaçar mesmo. E aí, né? Preciso dele ainda pra alguma coisa. E aí o Ethan fica meio assim, né? Ai, nossa, você usa o astrônomo, você sabe que ele tem escravos, que ele tem domínio sobre vidas inocentes. Ela só olha pra ele e fala: você sabe que você fez a mesma coisa, né? Que você também não teve muitos escrúpulos quando você queria informações sobre Uhum. seu irmão. E aí ele, tá, você tem um ponto. E aí ele insiste para ela explicar direito por que ela estava usando ele necessariamente, né? Vá mais direto ao ponto, minha filha. Como assim? Como que o astrônomo pode ajudar você? E aí ela fala, ela aprendeu que o fogo de dragão é uma das poucas coisas que fariam um príncipe do inferno hesitar. Por que será, né? Uhum. Não sabemos ainda Uhum. também. Há algo a ser explorado. E era uma ferramenta de negociação, né? Se ela tivesse alguma coisa, um dragão que pudesse tacar fogo no Apollo, provavelmente ela conseguiria negociar alguma coisa. Só que ela tentou comprar a Ariadne, o astrônomo não queria, que era uma fonte extremamente valiosa para ele, mas aí ela viu a oportunidade de usar os místicos do astrônomo para revirar o inferno, enquanto a Ariadne, já que ela estava presa ali no anel, ela ia proteger os místicos enquanto isso, né? Então, ela era um ganha-ganha dos dois lados. E aí o Ethan ficou um negócio na cabeça, porque ele lembra das outras histórias que ela foi contando. Ele lembra que ela disse que só queria morrer quando os vivos estivessem seguros. E ela fala, ué, sim, mas quando esse momento chegar, eu já quero ter a solução em mãos, né? Porque aí é só eu ir, eu já sei o que que eu faço. E aí, quando fosse o momento, ninguém ia conseguir convencer ela de não fazer isso. E ela disse que, né, como ele estava ali questionando tanto ela, ela acha que ele é como os lobos que ela conheceu lá no começo, quando chegou ali, né, aquele monte de raças trazidas pelos Asteri. Ele não sabe se isso era um elogio ou não, né? Porque a Gesiba Uhum. ela solta informação, às vezes a gente não sabe o que ela pensa sobre isso. E aí ela fala Uhum. que tinha muitas coisas que ele não sabia, mas que uma dessas coisas que ele não sabia era que foram as matilhas de lobos, as primeiras a chegar em Partos, que eram farejadores. E esses farejadores foram criados pelos Asteri para caçar as sacerdotisas, as irmãs dela. E ela jamais Uhum. esqueceu isso, né? O Ethan fica envergonhado, né, por esse passado, embora ele não tenha culpa, mas, né, tem relação com ele. Sim. Mas ele presta atenção nessa questão do criados pelos Asteri. E aí ela fala, então, sim, os farejadores eles já existiam, mas os Asteri incentivaram eles a se reproduzir de uma forma específica. E eles ainda faziam isso, como a Danica, e a gente, meu Deus. Então a gente Uhum. descobre nesse momento que os Fendir, a linhagem da Danica ali, da Sigrid, foi uma linhagem criada cuidadosamente pelos Asteri. E mais, cada geração que passava, eles eram mais dominantes e mais fortes. A Sabine e o Mordok, aí é que a gente entende como é que eles se conheceram. Não foi porque eles se gostaram ali, sentiram necessariamente atração, mas é porque eles foram ordenados a procriarem, amando os Asteri. Exatamente.
né? Uhum. E a Sabine era muito propícia à manipulação deles, né? Eles só conseguiram convencer ela de que o irmão dela, né, não era próprio para ser o primo dos lobos, e ela acabou tirando o título do irmão, e com o título, ela sendo a próxima da linha de sucessão, eles enviaram o Mordok para reproduzir com ela, para ter uma linhagem ainda mais competente. Hã? Meu Deus. Até nisso, os Asteri, né? É, pois é. Mas também, né, Meteram gente, ele. 15 mil anos de dominação, eu acho que não me surpreende nem um pouco eles terem conseguido até mexer os pauzinhos deles em relação a esses detalhes, né? Sim, Porque é tudo para garantir a própria sobrevivência deles no mundo, para evitar que as sim. pessoas se voltem contra eles. Tá aí os lobos ferais, né? Da Lídia. Justamente, justamente. Uhum. Mas aí o Ethan lembra que o Maika acabou fodendo com esses planos, né? Porque ele matou a Danica. E ela fala pra ele, porque ele também não sabia disso. Você acha mesmo que até isso não foram os Asteri mexendo os pauzinhos deles? Porque meu filho, a Danica, ela era tão forte, tão similar a esses primeiros lobos, os lobos de verdade, que ela não podia ser manipulada por eles. E eles não conseguiam controlar ela, e portanto ela precisou ser eliminada. Simples assim. Aham. E aí o Ethan chocado nesse momento, né? Cada hora mais revelações. Ele acaba Sim. perguntando pra ela, né? Por que que o sub-rei não encostou na alma do irmão dele, já que ele fazia parte da matilha da Danica, né? E aí ela diz, ó, provavelmente é porque a alma dele é tão valiosa pra você e também pra Bryce. E ele acha estranho. Eu não sou ninguém, como assim valioso pra mim? O que eu importo pra essa história? E ela só olha pra ele assim, né? Uhum. Tipo, com aquela cara dela, eu imagino. E aí ela recebe uma ligação e fala pra ele que ele estava sendo aguardado lá embaixo no necrotério. A Pax já tinha terminado os juramentos e estava lá com o cadáver da Secret. Hora de começar o processo de ressurreição. Vai lá, lobinho, Simples. né? Chegou Desse a jeito. hora. Pois é. Bom, e o fim do capítulo 45 muda de cena para Lídia conversando com os filhos dela mais uma vez, ou tentando, né? Antes dela partir para Avalon, porque ela não sabe se ela vai voltar, né? Se ela vai estar viva. Então ela fala, melhor ver pelo menos mais uma vez, né? Já que não sei muito bem como é que vão ser as coisas. E ela encontra com os gêmeos e com o Hank, que é um dos pais, né? O outro pai tinha sido chamado para alguma coisa e aí ele não pôde estar presente. E a diretora estava ali com eles também numa salinha. O Bran, que é o menino loiro, ele foi o que mais fez perguntas e quando ela se colocou à disposição ali para tirar as dúvidas deles a respeito de quem ela era, de qualquer coisa, o Ace continua atirando pedras em forma de palavras na pobre da Lydia, né? Só piora. Ele finge que ele não tá nem prestando atenção, ele fica olhando para a televisão, não olhar para ela, com muito ódio no Dá coração dó. mesmo. E o Bran, Dá ele dó. parece realmente afetado ali com. Mesmo que ele não conheça ela, ele se importa já. Dá pra ver que ele tá preocupado, né? Ele pergunta pra onde que ela vai, se ela ia voltar. E ela fala que ela não pode contar porque era sigiloso, mas que ela esperava voltar assim. E ela explica pra eles que eles estão em guerra, a coisa podia ficar feia, né? Talvez ela não sabia o que ia acontecer com ela. E o Ace retruca, perguntando: Ah, então é pra gente chorar pela nossa mamãezinha, pra gente se sentir mal? E eu fiquei assim, menino, que isso? Coitada dela. E ela teve Esse que daí, botar a máscara de aham, Corsa com força aqui, porque com, imagina com o o próprio quanto que a filho, né? pancada doeu. Pois é. Porque era Uhum. por quem ela estava fazendo tudo isso, né? Escutar isso da pessoa por quem ela luta todos os dias não deve ser nem um pouco fácil, Tá. né? Ela engoliu seco, mas aí ela responde ele, olhando pra ele diretamente: Olha aqui, não posso fazer nada se você acha que eu tô manipulando vocês. Da minha parte é sincero, eu queria ver vocês dois e me despedir uma última vez. E aí o Bran, ele olha, né, do irmão pra ela e pergunta pra ela por que que ela deixou eles ali. E ela fala que ela não teve escolha, que era deixar eles ali seguros e serem amados, ou levar eles para um mundo de crueldade que não ia oferecer nem um pouco de coisas boas para eles, né? Mas que ela Jamais eles pensou nos teriam, dois todos os dias. Pois jamais é, eles teriam o que eles têm, né? justamente. E o Bran, ele agradece ela, né, obrigado por nos dar nossos pais, né, porque ele deu valor a isso. E ela só pensa, né? Tinha muitas coisas ainda que ela não estava pronta para dizer para eles e talvez eles não estivessem preparados para ouvir. Mas aí ela bota um anel de rubi na mesa e conta para eles que era uma herança da casa dela por parte de pai, né? O pai dela não prestava nem um pouco, mas
pelo menos tinha ali um símbolo, né? E ela fala que eles podiam vender se eles quisessem ir para pagar uma faculdade um dia, se eles, caso quisessem sair do barco, coisa assim, ou guardar, né? Caso eles também desejassem manter essa linhagem deles. E aí ela se levanta, diz que tem muito orgulho dos dois, de quem eles estavam se tornando, mesmo que que não significasse nada para eles, e sabe que ela fez a escolha certa, de deixar eles ali. E o Bran agradece novamente, deseja boa sorte para ela. O Ace só dá tchau depois de olharem para ele com cara assim, seja educado, e aí ele só o tchau seco. E ela, com todas as forças restantes, sai da sala sem olhar para trás. Gente, o dó que eu fiquei da Lydia aqui, muito triste. Mas, né, Precisar não de tem o que muito para fazer. dobrar esse filho. É, esse filho aí vai ser difícil. O Bran, eu acho que rapidinho ela consegue conexão. Mas o Mas o Ace vai ser Ace, só com o tempo mesmo. Ou alguma situação acontecer. E aí a veremos. gente vai pro 46. Vamos ver se muda alguma coisa. Muda a cena para todo mundo no topo do navio cidade para poder ir para Avala. Então eles estavam ali perto das brumas. A Sandy está ali fora com eles, dizendo que o navio só podia ir até ali, né? Porque não dá para penetrar a bruma, nem mesmo a rainha do oceano conseguia quebrar. E aí a Bryce fala, tá vendo? É por isso que eu tenho que investigar essas brumas. Como assim nem essa mulher consegue entrar aqui? Até alguma coisa. E a Bryce, né, apesar disso, não estava pensando que a sua entrada triunfal ia ser toda encharcada pelas ondas cinzentas, um mar meio tempestuoso, assim, e um frio de lascar, né? E não temos o que fazer. O Hunt tá ali com a asa protegendo ela enquanto isso, tentando esquentar um pouquinho. E aí a Sandy se afasta um pouquinho para ler as mensagens. E aí o Baxter pergunta, né, qual que é o plano? Eu e Hunt vamos fazer algum reconhecimento aéreo aqui, o que vai ser? E o Hunt fala todo sério, né? Quem sabe a gente acha uma campainha. E aí o Baxter reclama que o Roon estava atrasado, preocupado com os barcos Ômega passarem por ali e por acaso reportarem aos Asteri. E aí, quando eles estavam a ponto de ele e o Hunt saltarem para ir fazer esse reconhecimento, aparecem os três marmanjos, Roon, Flynn e Três Declan, saindo do mosqueteiros. navio. Exatamente. Armados lá, com as armas que foram disponibilizadas para eles, com a desculpa de que os dois amigos tinham se empanturrado de waffles no café da manhã porque eles descobriram a seção do açúcar. E, por fim, aparece o Tyrion, né? Também trocando um olhar com a Bryce. Ela diz para ele aguentar firme, desejou ter mais a dizer internamente, mas não tinha muito o que fazer, né? Porque ele mesmo se enfiou na merda. E, por fim, aparece a Lydia, que era a última integrante do grupo, que ela ia junto. E o Ron, apesar dele ainda estar virado pros amigos, o pessoal percebe, eu acho que a Bryce estava olhando, né? Que ele ficou todo tenso. Mas ele estava ainda envolvido com a conversa lá. A Lydia não olhou para ele e também não se desculpou pelo atraso, sendo Uhum. completamente ela, séria naquele momento, foda-se, né? Passando por muita coisa, provavelmente. O Baxel ficou lá observando ela também, né? Meio que processando ainda quem que é essa Corsa Ela nova era. que eu tenho aqui, apesar Essa de força ter trabalhado há nova anos com ela. É uma Corsa vai nova, ser porque quem é essa, gente? totalmente. Não faz nem sentido, né? Ela tá do nosso lado. Uhum. Bom, mas a Bryce vai contra o que o povo tava fazendo ali e fala com a Lydia, né? Ah, lamento muito que você não possa ficar com eles, né? Com os filhos. Esperando talvez que a Lydia fosse dar uma resposta atravessada, mas a Lydia parece que processa, né? Lembra que a Bryce ofereceu uma amizade para ela na noite anterior e ela agradece e dá uma suavizada na expressão. O Room, quando ela vira, ele tava olhando para as duas, né? Totalmente alerta ali para a situação. Mas a Bryce pensa, né? Eu não vou me intrometer no meio desses dois, nem que me pague, nem que aconteça alguma coisa, eu não me meto com esses dois, com essa situação que eles se Aham. enfiaram aí. Ela É se entre mete em eles. tudo. Ali É, não. aí é. Eu sei meu limite de intromissão. Esse é um. Bom, Uhum. aí a Bryce se vira pro Ron e os amigos e pergunta pra eles se eles sabiam como entrar, né? Porque eles já tinham estado ali antes. E aí o Ron diz que era preciso ou um convite do rei Otonal ou usar a Astra, a espada. Ela pergunta, como? Ele, pega aí, veja, meu filho, minha filha. Aí a Bryce Desse vai, né? jeito. Tá bom, vou puxar as lâminas aqui. E quando ela fez isso, abriu uma porta triangular, de repente, bem similar àquela da caverna da Silene, onde ela foi antes. E a portinha abriu, de repente aparece um barco branco, com cabeça de cervo, com os olhos dourados como faróis. Eu fiquei só imaginando que barco legal que deve ser.
E o barco né? falava. O cervo começou a falar com uma voz transmitida pelo rei para eles subirem a bordo porque ele estava esperando. Aí, Uhum. bom, né? Todo problema resolvido já, entrada garantida. O primeiro passo deu tudo certo. E o Tyrion tá ali, observando os amigos entrando no barco. A Sandy já tinha dado tchau pra todo mundo, caminhando de volta pra escotilha pra descer. E se ele fosse fazer alguma coisa, tinha que ser agora. O Flynn é o Naquela hora. último ali, né? Que dá a mão pra ele pra se despedir. E o Tyrion simplesmente se move, salta pro outro lado do barco. E aí o Hunt xinga. O Flynn, né, fingindo que tá tudo ótimo, ele pula no barco também, gritam: vai, vai, vai pro barco. E o barco começa a se afastar. E a Candice grita pro Tyrion: a rainha vai te matar, seu maluco. E ele só ri, dizendo que a rainha teria que passar pela bruma primeiro. E enquanto eles iam Uhum. atravessando a bruma, eles podiam jurar que o oceano realmente tremeu ali com o poder da rainha surgindo, né? Mas, entrando bruma dentro, acabou. Não tem mais o que fazer. Eles só ficaram com a sensação vaga para trás. E aí a Uhum. água ao redor do barco foi levando eles. Tava aquela bruma ainda, né? Assim, só conseguiam ver um pouquinho ao redor de onde eles estavam, porque tinha o zoinho do cervo do barco ali iluminando. E aí o Tyrion olha para os amigos dele, né? Todo mundo assim, processando o que acabou de acontecer. A Lídia balançando a Uma cabeça em merda. reprovação. Que merda, porque ela sabe, né, o que acontece se você vai contra a Rainha do Oceano. Mas ele só Uhum. senta e, como bom piadista que ele é, ele cruza as pernas e diz de forma bem casual que ele se autoconvidou para a festa e decidir com eles. E foi isso. Que beleza. Ele só se Isso é o afunda mais e mais e mais e mais. exato. Quando você acha que o Tyrion não consegue piorar para a situação, ele surpreende a gente, né? Ele Já supera. tem o quê? 3 rainhas agora na conta dele, né? Quem sabe daqui a pouco É. a Bryce vai ser a quarta, porque do jeito que ele tá irritando ela, O não vai Tormund demorar também muito. pode entrar nessa contagem, porque ele está É entrando nas terras verdade. dele, Mais um soberano, mais um soberano. Pois é. mas o Vamos ver soberano o que ele vai contra, fazer. então. Uhum. Sinceramente, gente. Bom, e aí a Geziba aí volta pro capítulo 47. Lá corta pra Geziba e o pessoal olhando pra Sigrid, né? Ela falou pro Ethan: eu já tive que impedir uma galera de comer a carcaça da Sigrid enquanto você não chegava. E Uhum. aí o Ethan não conseguia parar de olhar pro corpo, né? Onde ele tinha acertado pra matar, que tinha degolado ela mesmo. E aí ele depois repara que a Hipáxia estava super cansada, né? Depois dos juramentos, ele sente vontade de falar para ela descansar, mas ele também estava ficando sem tempo. Quanto mais tempo passasse, mais difícil seria para ressuscitar. Então, ele vê o kit de costura, que tinha que botar a cabeça de volta, né? Ele tem vontade de vomitar, eu também teria. E a Ah, Gisiba com diz para certeza ele eu pensei na mesma torcer, né? coisa. Ai, credo. A Gisiba fala para ele torcer para a cabeça estar de volta quando a Sigurd fosse assustada, né? Para eles poderem injetar Primalux e reparar os estragos restantes. E a Gisiba reforça, né? Você tem certeza? Tá realmente decidido de fazer isso, de ressuscitar uma Fendi? Mas ele não responde. E aí a Hipáxia começa os cantos necromânticos dela lá para ressuscitar. Que demorou um bocado, inclusive. E a cena corta novamente. O povo agora está em Avalon, finalmente. Depois do custo para sair do navio, eles conseguiram. E o Hunt deu 10 segundos, ele estava com ódio já, assim que eles entraram na sala do trono. 10 segundos foi o que Selvagem. bastou. Ele estava esperando o quê? Encontrar um paraíso de verão lá do outro lado, não um lugar nublado, escuro, com aquelas colinas densas, um castelo todo cinza que parecia empoeirado em cima de um penhasco. O rio, até o rio era cinza, gente. E a cidade ao longe era aquela cidade bem Idade Média mesmo, sabe aquelas vilas tudo de pedrinha? Com As tocha. casinhas todas pequenininhas com tocha, pois é, nem lâmpada tinha, era bem antigo e não tinha prédio acima de 2 andares, nada de carro, nada de rodovia. Nada de Bem Primalux. outros tempos, né? Outros tempos Uhum. totais. E aí a viagem até eles saírem do barco, né? O barco foi entrando ali pelo rio até que passou por uma caverna e chegou na base do castelo. E tudo silencioso, né? Ninguém falando nada, porque como o servo falava, eles pensaram, bom, vai que conta, né? Alguma coisa que a gente falar que o rei vai estar escutando. Então eles ficaram Uhum. bem em silêncio. E o Hunt acabou ficando surpreso pelo trono parecer ser uma galhada de um único cervo gigante, onde o Morven estava sentado. Eu fiquei, gente, imagina o tamanho para uma pessoa sentar em cima. Uhum. Imagina o tamanho do chifre do bicho para ele conseguir fazer um trono, aparentemente, né? Vai saber como é que ele fez.
Mas, Sim, mas enfim. E espanta. aí ele também não pôde deixar de reparar nas sombras rodando, né, como cobras ao redor do rei. Lembrando muito o Sr. Azriel aqui nesse Com momento, né? certeza. Esse Uhum. povo aí parece muito que é os parentes do Azriel, assim, o jeito que as sombras se movem, né? Não poderia A ser gente real. fica, né, com essa ideia. Pois é, eu fiquei realmente com essa impressão. Pois é, vou reparar aqui, ver se eu pego alguma referência de alguma coisa, não sei. Bom, e usando a coroa preta, tudo preto, roupa preta, né? Não sei, o povo dos tenebrosos mesmo. E aí o Tarion, né, murmura que ai, uma reforma cairia bem aqui, né? E o Hunt só sorriu fechado. Ele tava feliz pelo Tarion estar ali, mas também preocupado, né? Porque com a cabeça sem noção dele, o que que tá fazendo piada Uhum. nesse momento, né? Você acha que a coisa tá boa pra você, meu amor? Não tá. E aí, mas assim, o Tá Hunt entende tranquilo. ele, né? Não culpou ele pela escolha, mas também ele tem a preocupação de que, poxa, né? Ele já tem inimigos pra caramba e ele realmente esperava que isso não fizesse a Rainha do Oceano se virar contra eles, né? Porque já tava difícil conseguir aliados e mais exércitos pra lutar. E ela seria uma potencial aliada. E, né, assim, pelos olhares irritados dos outros na direção do Tarion, realmente ninguém tava muito feliz, não. Mas era o que é o que há. E aí, bom, eles estão lá, o Morven tá lá no troninho dele, e ele já começa acusando, você traz inimigos, traidores ao meu lar. E aí a Bryce olha pro Ron, você tá falando comigo ou com ele, assim, né? Por causa das coisas com as fêmeas. E ele fala aqui, com você, né? Porque esse daí foi renegado pelo pai, você é a única realeza presente. Aí ela, nossa, pesada essa fala, hein? Olha pro Ron assim, o Ron fala nada. E ela fala que ela tá surpresa com a escuridão, porque, de acordo com o Cormac, parecia que era um pouquinho melhor. Aí o rei disse que não reconhecemos e aceitamos esse nome aqui. E o Rum fala, é? Né? Porque entre nós, ele realmente é muito falado. Ele ajudou, deu a vida para Uhum. mudar a situação do mundo. E o Morven só fala, não, mas é um traidor, um mentiroso. É a Bryce, realmente, né? Não podemos permitir isso, um desperdício para a linhagem de reprodução. Super irônica o tempo todo. E o Morven fala com ela assim: Ô, minha filha, lembra? Você é da realeza, mas você é fêmea, então você não tem direito de falar. Você só Nossa, pode falar quando alguém falar com você. Aí o a Hunt raiva só olhando dessas assim: duas. pronto, É. pronto, mandou ela calar a boca, não vai acabar bem pra você, meu filho. E o Morven, ele não sabe direito ainda como é que é a Bryce, né? O pai dela que tá acostumado, o Morven ainda não. Ele continua com as ofensas. Aí ele se dirige ao Hunt. Eu não vou falar com o escravizado, muito menos um anjo Nossa. caído, renegado. Aí a Bryce zoa de novo, ela se vira para todo mundo. Gente, levanta a mão aqui, quem já foi rejeitado, desonrado ou ambos. E aí quase todo mundo levanta a mão, menos o Flynn e o Declan. Aí o Foi tão Flynn, bom né? essa hora. Só muito bom. O Flynn ele resolve caminhar para perto da Bryce. Ele fala: Bom, até onde eu sei, eu sou herdeiro do meu pai ainda. Bom te ver de novo, meu camarada. E aí, o rei, fica assim: Olha, respeito na hora de falar comigo. E aí o Flynn: É mesmo? E aí o Morven aponta para trás dele. Brotam dois guardas robustos que ninguém viu chegando, ninguém notou a presença, nem os pessoal treinado, né? O Hunt, o Baxter, tava todo mundo assim. Gente, de Da onde onde veio? veio, né? Ninguém sentiu. E aí, pela cara de desconforto dos três, né? Do Flynn, Declan e o Ron, o Hunt imaginou, bom, deve ser os gêmeos assassinos, porque eles são idênticos. E, né, eles são perigosos, aparentemente, deve ser eles. E eles leram mentes, né? Então o pessoal já ficou tudo alvoroçado. Ai, meu Deus, fica quieto aí, gente. Vamos concentrar. Protege a Mas aí, cabeça. né? É. Mas aí, a atenção deles depois recaiu sobre o que estava no meio dos dois, que era uma fêmea férica extremamente furiosa com todo mundo. E o Flynn explode nesse momento. O que é isso? Porque entre os dois caras, os gêmeos assassinos, estava a irmã dele, a Sáfia, ou Sátia, não sei. E o rei diz: meu filho, parece que a sua irmã arrumou um belo de um problema. E o 47 acaba assim. Mais um problema na cota, né? Tem o Tyrion, que eles tiraram do navio e aí não sabem o que vai fazer com ele. E mais um Só tem agora. Mais problema. uma treta. Nem resolveram a treta deles aí, que eles foram pra Avalon pra fazer. E agora já tem mais um problema. Socorro, Deus. Uma irmã perdida ali no meio deles. Bom, Pois é.
E o capítulo 48 já retoma para essa cena novamente. A Bryce ficou olhando do Flynn para Satya, né? Aqueles olhos ali remexendo o tempo todo. Mas ela focou nele porque o rei começou a revelar o problema, né? Ele falou: então, vários féricos valbarianos estão sentindo os problemas chegando, né, em Lunácia. Eles estavam se refugiando ali nas terras dele. E a Bryce murmura: né? Se você tá vendendo isso aqui como paraíso de férias, acho melhor você se preparar para algumas avaliações uma estrela. Eu falei, gente, será que tem Airbnb também em Lunátium? Que deve ter tudo, né? Assim, que esse comentário foi muito engraçado. Eu falei, gente, porque, enfim. Sara Aí o pensa em Tyrion tudo. ri. O Tyrion ri dessa situação. E ela só olha séria pra ele assim, né? Aí ele automaticamente ficou quieto. Eu fico, que é uma criança, né? Oh, Deus. E aí o Flynn pergunta pro rei, né? Imagino se meu pai tão corajoso deve ter vindo. E o Morven falou que autorizou algumas pessoas seletas a entrarem, mas enviou de volta a maioria, com paixão zero. E os que permaneceram, é claro, tinham que pagar um preço. Não nada é de graça na vida. E o Flynn pergunta pra irmã dele, que de achos você prometeu pra esse cara? Enquanto isso, enquanto essa situação acontecendo, os gêmeos tentando entrar na mente do povo, né? Aí a Bryce queimou um lá com a parede de luz dela, deixou o cego, até deu um piripaque no cara lá do lado de fora. E aí depois uma batidinha educada na parede. Eu achei tão engraçado isso, o Room. Deixa eu entrar na sua mente, toque, toque. Aí, aí ele entra na mente dela e aí fala, né? Isso aí, continua mantendo assim até a gente sair daqui. Ela pediu pra ele avisar os outros, ele falou que já tinha feito, e ela falou: você tinha que ver o Hunt, os relâmpagos queimando, fritando as sombras do pessoal lá, que ele chamou de sondas, né? Até virar pó, e ela, ai que nojo, não fala sonda. Eles têm tempo de brincar no meio da coisa. Eu fiquei assim, Tem, gente, tem. tem que brincar Uhum. pra não chorar, né? Porque a situação tá bonita, não. Bom, aí o Morgan continua explicando. Ele responde no lugar da Satya que ela não tinha prometido nada. Ela, inclusive, se recusou a pagar o preço que ele requeria. Escolher entre um dos maravilhosos esquisitões entre do lado dela ali. E como fêmeas não tinham valor nenhum além da prole, né, além dos filhos que podiam gerar, ele não tinha razão nenhuma para mantê-la refugiada ali. A Bryce Uhum. pergunta se ela tinha ouvido certo, que ele estava exigindo que qualquer fêmea que estivesse obrigada a ele se casasse. E ele fala que, ué, sim, porque não seria seguro ter fêmeas solteiras andando sem parente ou marido macho. Parece que a gente tá na Idade Média realmente, percebe? Até a cidade, a forma de pensar desse Tudo, pessoal tudo. estão Esse povo não atrasados no vive tempo, nada. assim. Gente, Milênios. fiquei chocada, porque assim, na época que não podia andar desacompanhada, era esse 1800 e pouco, e antes. Uhum. Jesus. Bom, enfim, né? A Bryce zomba, né? Não, realmente, se deixar tantas fêmeas solteiras sem supervisão andando por aí, vai virar uma anarquia, um perigo que vocês estão sofrendo mesmo. Aí a É conversa ótimo. continua. O Flynn Uhum. fala: uai, é só trazer os maridos das fêmeas, então? E o rei só responde: eu não preciso de mais machos aqui, né? Traz só as mulheres para reprodução, o resto fica. E aí ele permitiu a entrada dos pais do Flynn, porque tinha uma relação de muitos anos, né? No período aí que eles se Uhum. ajudaram. E aí o problema é que o pai não queria aceitar a filha lá, né? Porque o pai devia ter feito isso, mas ele não queria aceitá-la. Ou ela casava, ou ela voltava para Lunáthia. O pai concordando. O Baxter só pensando, né? Uhum. Gente, pai do ano aqui. Meu Deus. E aí o Flynn vira pra ela e fala: então volta, minha filha. Ela fala: não é seguro. E o Ron diz pra ela: mas você tem uma casa confortável, você ia ficar bem. E ela só rebate super puta, né? Não é seguro por causa de vocês, né? E aí o Morven revela que a notícia dele, do Flynn e o Declan terem ajudado no resgate do Ron tinha se espalhado. E aí toda a família estava sendo procurada porque os Astrid queriam punir eles de alguma forma, né? E ameaçar as famílias era a forma de fazer isso. A Sátia conta que eles tiveram que sair no meio da noite, só tava com a roupa que ela tava naquele momento, né? Um suéter lá e uma legging pobrezinha, tipo, roupa de ficar em casa. E elas só tiveram tempo de sair porque eles receberam um aviso de que a Legião 33 estava vindo. Então, sai ou, Uhum. né? Lide com as consequências. E o Flynn ainda zoa dela. Nossa, que sacrifício você teve que fazer. Isso me deixou curiosa em relação a como que esses dois cresceram juntos, assim, para eles Uhum. terem esse Essa atrito aí, relaçãozinha né? de. Não é uma relação boa, aparentemente, não. Porque ele não tá Uhum. meio querendo ajudá-la, né? Aparentemente, ele vai tacar o foda-se.
O Declan, nesse momento, quando ela disse que as famílias estavam ameaçadas, já tava pegando o celular para ligar pro Mark, para ir para a família dele, mas a Satya fala que não tinha sinal por conta da bruma e que era para ele ficar tranquilo, que ela já tinha avisado os pais do Declan e eles iam entrar em contato com o Mark, né, o namorado. E aí o Flynn fica chocado quando ela fala isso e ela fecha a cara para ele e fala: "Que? Você acha que eu sou um monstro assim, que eu não ia nem ajudar as pessoas?" E ele ia responder um sim, aparentemente, né? Mas aí a Bryce decide interromper. Ela pergunta se ele estava insistindo pra Satya se casar com um daqueles merda ali, né? Os espiões, os entramente. E o rei manda ela se referir a eles com o tom de deferência exigido das fêmeas. Que acho que eles são Gente, que cara lords. chato. Eles são Tudo ali primos, é chato, né? São primos do Ron e do Cormac, então assim. Mas Ai, eles pelo amor têm de Deus. posições ali dentro. Você tem que chamar Não, pois é. Vá, Quanto mais Morven. importante, melhor você tem que babar o ovo, aparentemente, né? Mas enfim. E aí a Bryce, nesse momento, quando ele fala isso, ela já queria mandar pra puta que pariu, né? Essa Com parte mais razão. que puta que pariu. Fica muito puta. A gente também. Não, pois é. E aí ela protesta que ele não tinha respondido a pergunta dela, se ele realmente ia forçar ela a se casar ou ia deportar ela para os Asteri. O Morven diz que sim, porque o próprio pai dela já tinha aceitado e pediu para o rei resolver esse negócio do casamento, porque a Satya vinha recusando vários machos que o pai apresentou desde então e o pai estava sem paciência. Meu Deus, né? Nossa, me lembrou muito meu pai era um pouco assim. E ela diz que tinha direito de recusar os pretendentes. Beleza, o rei, você tem todo o direito. Mas o seu pai também tem o direito de te renegar por falhar no seu único dever, que é o quê? Continuar a linhagem. A Bryce pensando, né? Nossa, pra que deixa as fêmeas recusarem o casamento? Então vocês vão punir elas do mesmo jeito. Tipo, não tem muito o que fazer, né? Bom, sim. Aí o Flynn, aqui eu fiquei meio assim, Flynn, eu esperava mais de você. Porque ele fala, não é nosso problema, não é pra isso que a gente veio aqui. E o rei pergunta, então vocês querem o quê? Asilo também? É isso? E aí o Hunt responde que não. Só que, né, pra deixar a Bryce falar, porque vai que ele falando dá alguma coisa, né? O rei não queria se dirigir a ele. E aí a Bryce fala que ela quer acesso aos arquivos e à Caverna dos Príncipes. O rei imediatamente nega, claro, né? Que eu ia fazer isso. Acesso E ela negado. fala, você não entendeu. Eu não tô te pedindo permissão, porque como princesa estrelada, nenhuma parte de Avalon é proibida pra mim. Isso que é autoconfiança. A gente queria ter uma autoestima dessa, assim, porque olha, nada derruba a gente quando a gente é assim. E aí ele diz, né, que ele decidiria quem era digno de entrar no reino. Ela fala, então, minha luz diz o contrário, e aí ela puxa as armas pra ele ver, né, a espada e a lâmina do Azriel, a reveladora da verdade. E o rei dá, tipo, meu Deus, o que é isso? Ficou pálido, até as sombras dele recuaram um pouco, porque ele viu a adaga, né? Eu fico, gente, o que a lâmina da verdade faz? Que o Azriel não descobriu isso ainda? Eu fiquei mais revoltada. Ele tá com esse negócio há anos. E não suspeita, não é possível. Não é possível. Eu quero que a Sarah explore isso urgentemente. Porque assim, como é que o povo de Crescent City sabe mais dessa arma dele? Do que ele, né? Né? Vou prestar mais atenção nos próximos capítulos aí pra ver se tem algum detalhe. Mas assim, já com as pulguinhas atrás da orelha, né? Com a cabeça fervendo em relação a esse tema. Bom, aí ele reconhece as facas, né? A Bryce, ótimo, que aí me poupa ter que ficar explicando pra você mais coisa. E aí ela fala que ia tornar tudo mais fácil pra ele se ele só, né, deixasse ela fazer o que ela queria e pronto. E aí ele fala, fêmeas são proibidas nas duas áreas. Ela, tô nem aí. E aí ele, você cospe nas tradições sagradas. E ela manda, supera. Esse supera foi bom demais. Supera. Acho que no inglês é get over it, que é o supera mesmo, né? Esquece, meu filho. Passa dessa, sai dessa, né? E aí, bom, ele diz a ela que bastava uma palavra dele para os Asteri e ter ela na palma da mão deles. E ela fala, não, beleza, você tem um ponto. Porém, aí você ia ter que abrir a bruma antes, né? Depois de tanto trabalho que você teve para não dar um motivo para eles virem aqui, você realmente quer isso? Aí ele fala, meus guardas vão remover você rapidinho. Mas aí ela aponta pros amigos dela, que são os guardas dela, né? O Bax, o Hunt, o pessoal olha aqui. O rei sabe muito bem que ia dar merda se eles entrassem na batalha. E aí ela fala, bom, eu tenho meus próprios guardas, eles iam deixar tudo muito mais difícil. Aí ele se emputece, né? Fala, olha, o reino é meu. E ela, eu não tô negando, calma. Eu só queria alguns dias pra cumprir a minha missão, depois eu caio fora.
e ainda vou fazer um pacto com você. Olha que legal. Mas ela mostra o diário do pai dela como parte do acordo, e ela fala: se você deixar a gente ficar aqui, fazer o que a gente precisa, quando a gente estiver indo embora, a gente deixa o caderno do rei Otonal com você. Mostra a caligrafia dele, né? Que o rei Otonal reconhece. Porque Uhum. eles trocavam cartas, né? Não tem sinal de telefone, nem computadores por ali. Então Tem aí o quê? Mandar nada. carta, né? As antigas. Então é claro que o Morven reconheceu a letra do pai da Bryce. Aí ele começou a considerar ali. E aí ele diz que ela estar ali por si só já era uma ameaça para eles, né? Mas ela reforça: você já tá brigando fugitivo, meu filho. Se você me entregar, você vai ter que entregar todos esses nobres. E eles vão ficar felizes com você, né? É difícil jogar dos dois lados. E ele fala que Uhum. não, que ele é leal aos Astéria, que não sei o quê. Ela falou: tá bom, é só abrir a bruma então, é. Aí ele fica quieto, né? Aí ela: imaginei. Como esperado. E aí ela finaliza. Mais uma coisa, ela vem com a gente. A Sátia viria com eles. Mas o rei Uhum. fala que não, não permite. Não, ela é uma fêmea solteira, não pode ficar andando por aí. Eu falo: gente, tem um monte de macho no grupo, pelo amor de Deus, como é que ela não pode ir? Entendi, não. Porque E tem a que estar Bryce: casada, que se não tiver casada para reproduzir, não tem valor, gente do céu. né? Mas aí a Bryce aponta que o Flynn tava ali, Flynn era irmão dela, né? E aí, mesmo que ele fosse festeiro e irresponsável, ele poderia responder por ela. O Flynn ficou meio carrancudo, mas ele tá bom, eu assumo a responsabilidade por ela. Mas o rei fala que não, porque ele não era um acompanhante inadequado, quando ele já tinha demonstrado isso várias vezes, porque ele conhecia o Flynn, né? E aí o Ru Uhum. fala na mente da Bryce que era melhor eles não se meterem, a Satya sabia cuidar dela mesma. A Bryce até pergunta, né, você vai realmente deixar ela na mão do Morven? E aí ela decide olhar pra Lídia, que tava quieta até o momento. Nem o rei tinha reparado, só aí que ele olhou pra trás e deu aquele pulinho de surpresa. Ó, tem mais alguém aqui, a Corsa. E a Lídia tava ali, né? Só ouvindo o povo. E elas trocam um olhar, a Bryce, tipo, com aquele olhar de o que você faria? A Lídia diz, meio baixinho: nunca teve ninguém que lutasse por ela. Aí eu fiquei: mulher, tadinha. Nossa, Dói. eu criei uma Dó. empatia tão grande pela Lídia nesse livro que eu fiquei assim: meu Deus, Aham. mulher, que isso? Quando eles falam que o livro todo é da Lídia, a Sofrimento. gente tem que concordar, A né? Lídia, a gente tem que concordar que é uma das histórias mais impactantes desse livro, assim, se Sim. não há mais, né? Que foi a personagem que talvez tenha mais sofrido aqui. Ou ela e o Hunt, eu acho que não dá pra ver quem é que sofreu mais. O Room também, mas assim, são níveis de dor diferentes, não dá pra comparar, mas Sim. é muito sofrimento por muito tempo. Então, Uhum. bom, aí, quando a Bryce ouve isso, era tudo que ela precisava. Ela até ia abrir a boca. Porém, quando você espera que não, o Tarion se pronuncia e fala: eu me caso com a Satya. Porque ele tem poucos problemas, não é mesmo? Pois é, eu fiquei Des- assim, Desculpe os Jesus espectadores, Cristo. mas Eu tenho que admitir que pelo menos a Sarah tá seguindo uma linha de raciocínio, né? Porque ele tá fazendo mais do livro todo. O que que é mais uma aqui? mais uma merda. Deixa. Oh, E acho que na Deus! cabeça dele também. Eu estou atolado em bosta, o que é mais uma? Pois é, eu fiquei. Meu filho, você acabou, tipo, não tem nenhum dia, não tem nem hora que você saiu de um problema e você já tá se enfiando em outro. Mudou em outro. Jesus Parabéns. amado. Bom, e aí acaba aí, né? A cena Uhum. final do capítulo 48 é de volta na Hipáxia, que a pobre ficou cantando 777. 7 horas, 7 minutos e 7 segundos para ressuscitar a Sigrid. O Ethan ficou ali com ela o tempo todo, a Gesiba se revezando, né? Chegou uma hora que ela foi até trabalhar ali embaixo, trouxe o computador, ofereceu comida, mas o Ethan não queria nem comer, ele só queria resolver o problema, focar totalmente. A Hipáxia, a pobrezinha, estava até rouca na hora que ela terminou. Só que de repente ela cambaleia para longe do corpo. O Ethan segura ela. E a Gesiba pergunta o que que ela fez, porque a Ipax estava com a cara aterrorizada. E aí eles olham Uhum. no lençol, ondulando assim, revela o rosto assim, da Secret, os olhos ainda fechados. E aí ela começa a estalar os pontos do pescoço, me dando uma agonia absurda só de imaginar. Ela vira a cabeça para eles. O peito dela não estava subindo e descendo, e quando ela abre os olhos, estavam verde ácido. Olhos de quê? Ceifador. Ela virou Ela uma virou sim. uma ceifadora, não foi revivida. Aí lascou. Pro Ita aprendeu a ouvir a Gesiba, né? Bem que ela perguntou: você tem certeza, meu bem? Aí ele: aham. Com os milênios que ela Aí tem.
É É, isso. aí Deu agora é ruim. mais um problema para resolver de todas as partes, de todos os lugares de Lunathion e fora de Lunathion. Tem problemas. Ó Deus. E É acabou isso. assim, gente. O É isso resto que a são gente os descobre no próximo capítulos. episódio. Só problemas. Only problems. Bom, e aí, Ivan, o que comentaremos sobre isso? Sobre cada personagem individualmente ou alguma cena em específico? Eu confesso que não tem como ignorar, né, esse retrocesso que vem com o Morven, que é a raiva que a gente sente, mas que é necessário na história. Não tem Uhum, como. A gente já viu isso acontecer, né, em outros uhum, livros da Sarah, na sequência da história, né, todo esse uhum. enfim. Mas é ótimo ver. A gente entende que a Bryce ela tá ainda muito no deboche, mas é para esconder mesmo, né? O ódio que ela sente. Ela não pode descer porrada em Exato. todo mundo. Não tem como ela fazer isso. Então ela vai engolindo e vai passando a Uhum. verdade dela nas brincadeiras. Só Pois que foi é. Eu acho que esse é um difícil. excelente ponto, esse que você trouxe, porque assim, o povo. Tem muita gente falando que não gosta da Bryce nesse livro, que não sei o quê, mas eu fico, beleza. Eu acho que realmente a estratégia que ela tem adotado de usar o humor dela, que é uma coisa que Uhum, ela já faz muito bem, como um escudo, para principalmente fingir que tá tudo ótimo, porque ela tem muitos inimigos, uhum. gente. Pensa quantos aliados que ela tem em Lunátil? Ninguém. Uns duendes de fogo Para perdidos por inimigo, aí, todos os entendeu? E lugares que é ela vai. isso. Pois Uhum. é. E ainda pra ajudar, quem são os aliados dela ainda continua dando mais problema pra ela, né? O Flint é a irmã com problema. E o Tyrion agora com mais três rainhas atrás dele. Meu Uhum. Deus, ela já tinha os próprios inimigos antes, né? Tem a Gesiba, mas assim, elas não tem aquela relação assim, ai meu Deus, posso contar com você a qualquer momento, né? É uma pessoa que Uhum. pode ajudar. O Ethan, ela Sim. não sabe direito o que tá acontecendo, porque eles não estão em contato, Ainda né? bem, né? Porque seria mais um Pois problema, pelo é, amor de Deus. Não sim. dá. Então a gente fica, Jesus, ela só tem o inferno de ajuda e o pessoal que tá com ela. Uhum. E é isso. O que você vai usar num Exato. momento como esse? Você vai sentar e chorar ou você vai usar a sua maior arma, E não que é o tem seu nada a humor? favor dela. Não tem nada, ela não tem nada a favor. Ela é inimiga declarada. Ela fica aí nessa coisa Uhum. do eu sou estrelada, eu sou a princesa, mas ela não tem nada. Ela Pois usa é. o humor dela porque, caso contrário, ela também não sabe nem se ela teria condição de criar uma briga ali. E se ela cria uma Uhum. briga, ela tá no meio ela tá no meio de uma trajetória. Sim. Imagina se ela é presa ali, ela vai buscar informação e ela é presa, prende todo mundo, acabou. Uhum. Então ela precisa mediar. E o humor é a única ferramenta que ela tem. É a única forma de não Justamente. descer porrada em tudo e estragar tudo. Que a Bryce, ela Justamente. também é muito impulsiva. A É, a bela de própria uma mais. Gesiba falou, né, que ela age totalmente com o coração. Isso fica super Uhum. evidente nessa cena da Sátia, né? Porque ela ia ajudar. Se o Tyrion não tivesse falado nada, ela ia Ela fazer alguma ia. coisa. Né? Uhum. Principalmente por ser uma fêmea, por ela se compadecer dessa situação, até porque ela já Sim. foi uma pessoa que passou por isso, né? Se não fosse a situação com o Hunt, o plano que eles teceram lá no livro 2 de a Bryce e o Hunt entrarem na festa já com a parceria Uhum. assumida, né? E tendo Sim. pegado ele para ela mesmo. Se não fosse isso, ela provavelmente também estaria em bastante apuros, né? Com o Cormac, ela sendo forçada. Mas eu, assim, sinceramente, acho que deve ter um motivo para a Sarah colocar essas questões das mulheres dentro das obras, né? Eu acho que Crescent City é o livro que mais tem isso. Mas Por isso que aparece, eu né? fico, eu fico até triste das pessoas não gostarem tanto dessa obra. Assim, claro que eu entendo o porquê as outras obras são até um pouco mais chamativas em alguns aspectos, mas eu acho que nesse aspecto, assim, do empoderamento feminino, de questões femininas, Crescent City é a obra que ela mais trouxe diversas questões relevantes, né? O prazer Sim. feminino, quando ela tem essa questão do Room estar sempre preocupado com isso, e ele virar o Uhum. macho, assim, que todo mundo quer, né? Assim, ele tá sempre preocupado, sempre respeitando as fêmeas, sempre Uhum. elas primeiro, eu depois. Né? Tem a questão da maternidade, que foi explorada, acho que pela primeira vez nos livros dela.
Não sei como. dessa Tem a forma. Feyre, né? Assim, mas a mãe que se sacrifica pelo filho, a gente vê com a Lydia. A gente não. A Feyre Sim. acabou de ter o bebê, né? Então ainda a gente vai ver o lado mãe dela, provavelmente nos próximos livros, Uhum. né? Essa Com a questão Lídia para mesmo conseguir colocar. das mulheres em posição de poder, tudo que é esperado Uhum. delas, com a Celestina, com a Hipáxia, com a Giziba, com a Bryce. E aí vem Sim. essa questão também do que as mulheres e as fêmeas podem fazer. E eu acho que talvez essa questão de Avalon ser um local assim, totalmente retrógrado, pode ser um Uhum. lembrete para a gente não esquecer, né? Que já foi assim, e isso já foi considerado normal, e que Uhum. alguém teve que brigar para que isso deixasse de ser dessa forma. Deixasse de ser assim, exatamente. Fica esse contraponto, né? O que Uhum, era, como ficou, né? uhum, Toda a história que aconteceu. E é interessante que eu tô assistindo agora aquela série The Handmaid's Tale, O Conto de Aia. E aí, hum, na hora que eu comecei a ver isso, eu falei, realmente. É um puta do retrocesso, mas é para fazer a gente lembrar que todo mundo foi lá, né, queimar o é, sutiã e a partir dali alguma coisa mudou. E a pois é, Bryce, ela tá nesse ponto, ela é empoderada, ela sabe quem ela é, só que como é que ela vai comprar briga com todo mundo? Se ela tá no meio uhum, da trajetória dela, ela usa o humor que ela tem. Ela não deixa de verdade, ser a pessoa, a mulher forte que ela é, mas ela tem que usar com sabedoria. Ela não vai descer porrada em todo mundo. Ela não vai sim. simplesmente arrancar a Sátia ou Satia dos gêmeos e Uhum. falar, corre, né? Ela ainda quer ajudar. Justamente. Até mesmo a questão do corpo, né? Que a Bryce não é uma pessoa magra. Isso é abordado mais no Uhum, primeiro livro, né? Esse lembrete, assim. Mas olha quantas coisas legais que a gente pode tirar de reflexão dessa obra, né? Por isso que eu uhum, fico com pensando, certeza. assim. Tem umas partes que às vezes a gente se cansa, tipo as merdas do Tyrion, toda vez que acontece você fica assim. Ah, meu Deus, de novo. Mas, até isso eu acho que faz sentido, porque é possível, gente. Eu duvido que vocês não tenham um amigo ou não conheçam alguém que tem um amigo que age desse jeitinho aí, né? E Quando a também a gente acha que trajetória não pode se dele. enfiar em mais merda, se Ele enfia. se E aí enfia. você? Mas é bacana a gente ver essa sucessão de problemas, de coisa que ele vai agregando. Uhum. Vale lembrar que quando eu li, né, Crescent City 1 e o Tarion entrou, eu achava que ele ia ser mero coadjuvante. Hum, E eu sentia isso. Eu falava, esse cara é só mais um que tá ali. Não, ele foi só ganhando para compor um destaque, pedacinho da história, né? né? Ele foi crescendo, ele foi ajudando. E ele sempre atrelado a um poderio. Sempre atrelado. Então, assim, ele tem que arrumar problema se ele quiser realmente ser livre de alguma maneira, né? E ali, tá, tudo bem, eles estão no meio de uma missão, não dá para se preocupar com ele, mas ele ia ficar ali à mercê da Rainha do Uhum. Oceano, podendo fazer qualquer coisa. O destino do Tarion seria ser morto. Se a gente for Sim, parar para realmente. refletir, ele não É, com duraria muito, qualquer não. uma das rainhas que ele ficasse, ele ia acabar sendo morto, né? Com a rainha víbora, Exatamente. ele ia morrer num ringue da vida ou dependente do veneno dela. Com a outra, ela já mandava ele a do rio lá. Cada missão era assim. E qualquer passo fora da linha, ela podia matar ele também. Depois do que ele fez com a filha dela, então, principalmente. A do oceano nem se fala, né? O tanto de É aquela poder coisa que tem em assim, mãos. Tarion pode desaparecer no piscar, no É. estalar de dedos, no piscar de olhos. E aí ele vai fazendo essa. Ele também vai sendo impulsivo, vai dando um papel para ele na história, porque as coisas vão acontecendo, só que ele se mantém vivo, Sim. Eu acho que ele né? é impulsivo assim também, porque a vida dele nunca foi boa, né? Se você for olhar dentro do primeiro livro, já é uma desgrama. Os pais dele Uhum. não estão nem aí, porque assim que ele foi renegado, eles não quiseram ter nada a ver com ele. Em vez de ajudar, foda-se. A irmã dele faleceu, a única pessoa que talvez gostasse dele, que se importasse com ele de verdade Sim. e por quem ele sentia um amor muito grande. Ele não tem ninguém, então assim, é claro que ele vai ser impulsivo, não tem nada a perder, não tem ninguém a perder. No máximo os Uhum. amigos, né? Que foram as pessoas que ele quis ajudar, mas que não tinha como. Ele Uhum. só tinha como fugir. E ele E só tinha a, como fugir para a Rainha Víbora, que era a única com quem a do rio ia ficar. Oh, é. Hum.
E Quem ele já era muito mais? preso, ele tava com aquela exatamente, ele tava atrelado naquela pessoa que ele não gostava, mas ele tinha que Uhum, ficar enrolando, porque era filha da rainha do rio, né? uhum, E assim, a partir do momento que ele falou, não, vou quebrar essas amarras aqui, ele tá fazendo merda, mas é para se manter vivo. é. Claramente é isso, né? Se É, ele entre para de morrer e entre se arriscar para pelo menos tentar não morrer, Uhum, eu acho que a escolha é bem óbvia. sim, Então, assim, por mais que a gente se irrite muitas vezes, né, com o tipo e nível de merda que ele faz, também ela seguiu uma linearidade de personagem, eu creio. Porque ele sim, é assim desde sempre, uhum, entendeu? uhum, Impulsivo sim, assim. Então, continua mantendo ali. Talvez se o quarto livro for a Casa das Muitas Águas, né? Não sei se ela vai seguir a ordem das casas ali num possível próximo volume. E se isso vai ser em relação ao Tariona, porque até o final do 3 a gente fica com o arco dele em aberto. Então a gente não uhum, sabe. Pode ser que nem em Acotar, né? A gente descubra uma nova faceta de um personagem que não é muito gostado pelas pessoas, tipo, honesta. E a uhum. gente, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui no livro 4, né? Não sei se, obviamente, mudou a opinião de todo mundo, mas deu uma nova perspectiva pra personagem sobre tudo que ela sente. O Sim. Tarion, claro, ele faz as merdas, mas ele tá o tempo todo refletindo que merda que eu fiz. Então, ele se culpa, talvez ele se corroa por dentro em relação a tudo que ele tem feito, mas ao mesmo tempo ele não tem muitas opções. É, Vamos torcer, esse né, para ponto. assim, se eles conseguirem lidar com essa situação dos Asteri, que ele possa decidir, porque o Tarion para mim é de fato a pequena sereia que quer morar fora do mar, fora da água, porque no próprio primeiro e segundo livro ele já fala isso, né, que ele gosta do pessoal Little Room, do Deco do Fim, porque Uhum, são gente legal, ele gosta muito da superfície, de estar nesse contato com as pessoas, que tem mais tecnologia, mais opções de vida para ele. E é isso que ele queria estar no mundo superior. Não queria abrir mão de quem ele era, né, de ser um tritão, mas ele também uhum. queria experienciar essas coisas que ele não pode. E ele tá fazendo a Então, diferença. uhum. Olha a É, turma que ele escolheu estar junto. Tanto que está fazendo a diferença que acabou de falar, não, eu caso com ela. é, Simplesmente para não ver a mulher ali, né, presa e subjugada entre aqueles uhum, dois e sendo tratada como nada, não é. né? Já que é para Bom, pelo ajudar. menos ele vai ser uma opção melhor do que os dois que ela tinha, né? Os gêmeos lá, Uhum, louco. Então, sim, impulsivo, mas de fato tentando ajudar, fazer a diferença. E teve exato. uma coisa, mas assim, é só que eu não percebi da primeira vez, mas quando a gente relê, né, Uhum. Amanda, algumas coisas vão Tem ficando os mais. detalhes. É um detalhe que eu não absorvi na hora que eles chegam, né, com o navio ali nas brumas. E Uhum. caramba, aquilo ali, mais uma das coisas que se for reproduzido num filme, numa série, como que deve ser Ia ser incrível a legal. parede subindo, né? Você fala, caramba! Porque a Sarah consegue também ambientalizar muito bem, mas na correria de ler a gente perde essas coisas. Sim, Então não porque é às uma vezes nas bruminha primeiras qualquer. leituras a gente só quer saber o que vai acontecer com o personagem, né? O detalhe da coisa vai passando. Eu falo, gente, os cenários são incríveis e às vezes a gente perde isso lendo com pressa. Então eu fiquei Uhum. imaginando, caramba, Eu nem não é. lembrava, inclusive, que a Avalon era tão feio no começo, assim, quando eles Aham, chegam não. lá. Eu também não me lembrava de como é que a Bryce tinha convencido o Morven de deixar eles entrarem. Uhum, Então eu só sim. fiquei, caramba, né? Quantas coisas a gente vai esquecendo realmente por conta E, disso. e a questão simbólica mesmo, não é fácil de entrar, não é fácil de sair, toda essa parede que impede, tudo é só o Morven que tem controle absoluto. Uhum. Gostei. Espero que, do mesmo jeito que Hollywood está fazendo 200.000 séries, que um dia a Sarah decida desengavetar Ai, pois é. os livros dela para alguma coisa maior, né? Eu acho que Mas eu Crescent City seria uma série excelente. Assim, a Kotari eu concordo com a galera que acha que a animação seria melhor. Acho que ia ficar agora mais Crescent legal. City Porque daria para uma arrumar um série. cara bonitão como o Riz vai ser complicado mesmo. E Crescent City eu acho que, menina, acho que Dá, é top. Porque daria tem Crescent essa City vibe para uma urbana, né? série. Então é bem Uhum. legal, eu acho. Vai ser Quem sabe um bem, dia? bem bom. Vamos Quem sabe um torcer. dia, Amanda?
E é sobre Mas as minhas isso. observações desses capítulos seriam Uhum. essas hoje. Sim, sim. Esses detalhes, assim, sobre os personagens, a gente pode discutir também no último episódio, em que a gente vai fazer a análise geral, né? Não só Sim. depois do último resumo, no caso. O último episódio que a gente vai comentar sobre teorias, impressões, esse tipo de coisa. Então a gente pode voltar nesses pontos, né? Da construção Uhum, dos personagens até aqui. Mas só pra fechar esse raciocínio, eu acho que a Sarah constrói os personagens dela, assim, de uma forma muito interessante, né? Até os que a gente não gosta, você vê a linearidade de construção. O Ita, ele continua agindo do mesmo jeito desde o primeiro livro, com essa autodepreciação, uhum, achando que ele não é ninguém, que ele faz uhum. merda, aí ele vai atrás de resolver a merda e se causa mais merda. Enfim, é uma linearidade que a gente percebe. O Tyrion, a Bryce, o próprio Hunt, eu acho que Sim. todo mundo ali você Ah, consegue perceber que evolui, mas também não perde o cerne, né? Quem eles são. aham, não perde a essência, sim. E é muito Isso. bom ver isso em qualquer história da Sarah, porque isso é dela, né? Ela não. Olha, se tem Ela alguém que sabe o constrói caminho. diálogos bons é a Sarah, viu? Vou contar pra vocês, porque tem Uhum. hora que eu vou ler outros livros e chega nessa parte de diálogo, sempre, dependendo do livro, eu tenho a impressão, nossa, que diálogo forçado isso aqui, tá parecendo algo que uma pessoa diria, não sei, assim, Uhum. falta um tom de personalidade, ou às vezes as personalidades se misturam, né? Vários livros que eu já li, a protagonista vai perdendo o jeito de agir, sabe assim? Uhum. Que ela começa agindo de um jeito e de repente na metade do livro ela já tá de outro. Existe, claro, uma evolução do personagem, mas perde essa essência, que é uma coisa que a Sarah não deixa perder. Você, Não, imediatamente, quando você vê as falas do personagem, você sabe que ele age daquele jeito mesmo. Porque ela consegue manter essa linha de raciocínio. E isso eu sim, acho que é uma das coisas que prende muito a gente nos livros dela, essa habilidade aí de deixar a pessoa como ela realmente é. Porque a gente não muda rápido, assim, de uma hora para outra, se for parar pra pensar, né? sim, Nós, seres humanos, a gente evolui, mas a parte de nós que é nossa, ela fica ali, a nossa essência, né? Então, isso que eu acho sensacional. sim. Não é qualquer autor que tem essa habilidade. E a última coisinha é isso. A gente falou tanto dessas atitudes da Bryce e do Tyrion, mas quando eu falar, é só a forma da Sarah querer passar as coisas pra gente, né? E é mostrar Uhum, também isso. Ela sabe para onde os personagens dela vão e ela constrói exatamente com isso, né? uhum. Essa linearidade do Tyrion. Cara, a gente só tava achando ele chato e no fim das contas, olha só o que que a gente conseguiu com, com o episódio de Sim. hoje, Eu acho que né? a gente abre muito a mente, né? Quando a gente, como é um Uhum, livro, não é uma pessoa real que está enchendo a nossa paciência na vida real, uhum. a gente consegue refletir um pouco mais, né? E também distanciar, tipo, separar o que é a gente e o que é a pessoa. Tipo, dá pra aplicar na nossa vida, né? A Bryce Sim. conseguir separar, ok, isso aqui são as minhas atitudes, isso aqui é com ele. É uma decisão dele, ele que decidiu agir assim, convivo, Uhum. mas existe um limite, porque eu já conheço a pessoa, sei como é que ela age. Ah, Então, acho que acho que a gente abrindo a mente para explorar esse tipo de personagem também é bacana. Não precisamos gostar, mas eu acho bacana. Eu realmente gosto de debates literários em que a gente analise todos os personagens com o potencial e a participação que eles têm na história mesmo. É bem sim. bacana. O nosso podcast estava assim tanto voltado para a história sequencial, já que a gente está fazendo Uhum. dos capítulos, e hoje a gente pegou uma análise dos personagens. Isso que é muito bom em podcast Ah, com também, né? certeza. Não, a ideia é a gente realmente cada vez mais for fazendo isso, porque eu acho que muita gente já vem pensando algumas coisas, né? E eu quero Sim, muito que a gente consiga transformar esse espaço do podcast num momento de debates bem saudável, sabe? Que a gente possa falar certeza. das coisas dos livros, trazer questões que ou a Sarah pode melhorar, ou que ela explora muito bem nos livros, comparado com outras Uhum. obras, né? Esse tipo de coisa eu acho que é muito enriquecedor, tanto para a gente como fã, quanto para as futuras leituras que a gente for ter. Eu acho que é tudo Para a fonte de gente, crescimento, né? De autoconhecimento. Isso eu acho que é muito bom. sim. Ah, e falta a nossa indicação de hoje, não é mesmo? O último pedacinho do Vai nosso lá, episódio. Amanda. Vai Eu lá não que você estava já deu lendo muito, gente, spoiler, que você tá confesso. lendo.
Hum, Vou tentar não dar muitos spoilers. Eu tava lendo Trono de Vidro de novo, porque como existem possíveis referências aí dentro de Crescent City 3, eu você estou tá. relendo, porque quando a gente chegar pro final do livro, eu gostaria de trazer alguns insights, né? Até lá, vamos torcer pra eu ter Hum, acabado a trilogia, quem dera. A saga inteira, que é muito livro, né? Mas é uma delícia de reler, assim. Agora eu tô lendo em inglês pela primeira vez. Sensacional. Mas assim, sim. voltando aqui para nossa indicação de hoje. Eu descobri um livro recentemente que tá ficando meio famosinho aí nas book reads, tanto no TikTok quanto no Instagram. Eu acompanho o pessoal de fora, né, da gringa, que tá sempre falando de livros. E eu seleciono bem quem eu vou conversar, assim, quem eu vou acompanhar, porque tem um povo que recomenda livro que quando você vai ver, o livro é terrível, né? Assim, É. compara com o Trono de Vidro ou compara com a Cotar, geralmente me compra. A pessoa fala, não, esse personagem aqui, ele é a junção de fulano com fulano. Aí eu fico, nossa, então eu quero conhecer, já que tem dois personagens que eu amo dentro de um. Aí esse daqui me chamou a atenção, porque ela foi convencendo a gente assim, não, tem cortes, tem grão-feéricos, tem esse negócio de vários mundos aí, tem inimigos para Hum, amantes. Então eu comecei a ler. Até então tá realmente bem promissor. A gente tem uma protagonista que é meio Aileen, assim, da vida, meio Rice, mas tem uma personalidade bem diferente. Mas ela luta, né? Ela mora numa cidade que é um deserto. E ela sofre com todo tipo de coisa, né? Com doenças, com falta de água, porque a água é racionalizada. Ela mora na parte mais pobre da cidade, aprendeu a lutar com os rebeldes. E tem uma uhum. rainha ali, que é a governante suprema dessa cidade, com mais de 1000 anos de idade, sendo humana. E ninguém sabe por que essa rainha tá viva ainda. E como é que ela mantém um controle tão grande dessa cidade assim, que tem uma guarda, com o pessoal tudo dourado lá, os cavaleiros dourados dela. E a história começa com ela roubando a luva de um dos soldados, nessa parte aí do braço que fica aqui assim. Ela Uhum. consegue puxar, porque ela tem alguma magia oculta. E aí ela puxa esse metal para ela e foge, consegue escapar dele. E nisso que ela foge, ela leva esse negócio lá para a região onde ela mora. Ela se mete numa enrascada, porque o povo começa a falar com ela que diacho você estava pensando em trazer isso para cá, vai chegar um monte de gente da rainha aqui. De fato é o que acontece, né? Ela deixa o negócio dourado numa sacola com o irmão dela para ela resolver uma briga de bar que o irmão se meteu. Quando você bem desespera, o irmão sumiu e tem um monte de guarda cercando ele. E é bom. Aí sobra para ela ir com eles. É claro que ela luta, mata dois guardas e o povo fica, como assim ela matou dois guardas? Ela é dessa região pobre, né? O pessoal aqui são ratos, são pessoas que não valem nada para rainha, né? Não tem nenhum tipo de valor. E ela é levada pro palácio. No palácio acontece um negócio muito doido. E ela vai parar num outro mundo gelado. Invocou um bicho lá dentro do palácio que levou ela para esse mundo. Não posso dar mais spoilers. E agora ela tá no mundo feérico, com cortes, não sabendo o que dias ela tá fazendo lá. E ela ainda descobre que o poder, que nem ela sabe que ela tem direito e o que faz, que ela é a chave para reabrir coisas lá, para fazer coisas. Eu só li até o 35%. Eu já tô assim, o que vai acontecer? Aí tem o protagonista, o outro, né? Que é provavelmente Uhum. com quem ela vai ficar, assim, que tem um toque de inimigos para amantes que é bem interessante. Já até teve uns pegas nesse começo do livro que eu fiquei, gente, Nossa. quem é que quem é que vai ser? A única coisa que tá me incomodando é que até agora eu não sei o nome do protagonista, do cara. Eu também não li spoilers na internet porque eu não gosto, né? Eu gosto de eu descobrir. Então eu tô lendo, mas o nome dele até agora é um apelido, né? Kingfisher, que é o nome de um pássaro que eu não conhecia, eu fui pesquisar, chama pica-peixe. Eu espero que nunca traduza esse livro para português, sinceramente. Pelo amor de Deus, né? Porque pica-peixe, meu Deus, que nome Imagina! feio. Deixa Kingfisher, pelo amor de Deus, pelo menos é bonito. Tem a palavra rei, né, no nome, fica Deixa mais Kingfisher. Uhum. apetecível pra gente. Mas eu realmente não sei o nome dele ainda. Vamos ver o que vai ser. O nome do livro é Quicksilver, que significa mercúrio. Eu também não sabia, fui descobrir e aumentar meu vocabulário com esse livro. Ele foi recém-lançado, gente, mas assim, parece bem promissor. Tem muita gente falando dele e depois eu posso contar mais Quicksilver. detalhes pra vocês. Mas é prata Uhum. rápida, né? Quicksilver. E aí virou mercúrio. Tem várias palavras em inglês que são assim, divertidas, é a junção de outras coisas. Que Mas se assim, torna.
Parece Gostei legal. do É plot. claro que é Gostei o do plot. moreno sedutor do cabelo escuro, com olhos jade ainda, Ah, tatuado, claro, tudo que a gente parece gosta. que, parece que já me convenceu. Com o É só passado tenebroso, cheio de sofrimento. Pronto. Precisa de pronto. mais o A quê? receita de bolo perfeita. De vilão, de Exato. mocinho, de vilão que vira mocinho. Tá ótimo. Pois é. O plot Fica até aí pro então tá bem pessoal. interessante, né? Eu acho que pode acontecer muito mais coisas, que eu não cheguei nem no meio do livro ainda. Agora que eles estão se movimentando na jornada aí. Mas super recomendo. Até o que eu li até agora tá sendo bem Uhum. legal, né? Então, fica aí pra Quem, vocês esta opção. Então, Kelly Hart é o nome da autora, Quicksilver, nome do livro. Vamos deixar aqui e na quem descrição do vai. episódio para quem quiser procurar. É isso que eu ia falar. E se tiver alguém aqui nos assistindo que também está lendo, já que é um livro novo, o Uhum, Quicksilver deixe suas opiniões para mais pessoas também poderem ler. Está em de fato. inglês? Ok. Quem é do inglês Ó, lê, mas a quem não é, gente quer o fresquinho, né? Eu tô trazendo para é, vocês assim, as leituras que eu tenho dado prioridade são essas, as sim. novidades. Nem sempre eu leio tudo que tá em alta, né? Porque eu desconfio depois de algumas obras que, assim, tinha um zilhão de Muito do imagens no hype, Pinterest. né? Aí eu fui ler, eu falei, meu Hum, Deus, mas o livro é tão ruim, por quê, gente? Não. Esse é um dos casos que eu fui ler o livro, assim, sabe quando os diálogos são muito forçados? Nossa senhora, que forçação de barra. E uhum. eram enemies to lovers que tem algumas falas, inclusive, que eu juro que parecia catado de outros livros. Que eu falei, gente, parece que eu já li essa frase em outro lugar, não sei se é Zero impressão minha. criatividade, né? Ah, assim, a ideia era boa, mas sabe quando você tinha que dar uma ideia dessa na mão de uma escritora legal, tipo a Sarah, uma Jennifer, Uhum. sabe? Esse Para tipo de saber o que coisa, a faz? Rebeca. É, porque aí a Sim. pessoa ia desenvolver a ideia. Porque a escrita peca, a ideia é boa, mas a escrita não tem uma qualidade muito boa. E, Uhum. enfim, aí isso vai me prejudicando, vai me perdendo ao longo do livro. Mas esse até então não me perdeu. 35% já e Uhum. continuamos. Vamos ver. Então, vamos ver como é que vai ser o final de Quicksilver. Depois você compartilha nos Beleza. bastidores, Amanda. Compartilho. Então E é isso por hoje, qual a nossa Ivan. sequência para a próxima semana, próximo Nossa episódio? sequência vai ser do capítulo 49 até o 52. Já prepara que os capítulos são mais longos dessa vez, então vai Ah, acontecer muitas coisas. Eles vão lá para os arquivos, vão para a Caverna dos Príncipes, só Deus sabe o que vai ter em cada um desses lugares, né? é só Tem umas continuarem falas assistindo a muito gente para boas da saber. Lídia nessas cenas. Eu já tô assim, ai, fale, habla mais, habla mais. Bom, eu já nem, eu confesso que eu não lembro. Reler para mim está sendo uma Eu também não lembro, redescoberta não. muito Eu só boa. abri o Então finalzinho de um vou. capítulo, não lembro qual capítulo que era. Tem uma frase dela só que eu falei, meu Deus, não lembrava que a mulher tinha falado isso, não. Preciso chegar nessa parte de novo. Então, é isso, do Vai quarenta e ser nove ao bom. 52. Semana que vem estaremos aqui, Amanda. É sobre. Então, gente, E muito obrigada por assistirem a gente. Vão comentando conosco nas redes aqui sobre como a gente pode ir melhorando o podcast, o que vocês estão achando. contamos E com vamos vocês. continuar nossas discussões a respeito desse livro. Vamos ver o que os próximos capítulos nos trazem. No mais, ótimo restinho de dia para vocês. Van, um beijo. Nos Um vemos beijo, no Amanda. Um próximo beijo a episódio. todos. Até semana que vem. Tchau, Tchau, tchau. tchau.